sejam todos muito bem-vindos de volta ao nosso canal Creio, Logo Sei. A partir de hoje vamos fazer uma sequência de 4 domingos, estudando um pouquinho, bem superficialmente, o texto de 2 aos Coríntios 4, do 7 ao 10. Cada dia nós vamos falar um pouquinho em cima desse texto tão rico. E eu peço a você, antes de mais nada, que se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, curta e compartilhe esse vídeo se você for edificado e que você possa nos seguir nas redes sociais. Muitíssimo obrigada! Vamos lá? Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Aleluia! Glória a Deus pela sua palavra. Esse texto é lindíssimo, é maravilhoso, é emocionante, né? É muito fácil, eu acredito, pelo menos para mim, chorar lendo esse texto. E aqui, no contexto imediato, temos o apóstolo Paulo falando da sinceridade, né, da verdade, da vontade dele de pregar o evangelho sincero, genuíno, verdadeiro de Jesus. Ele diz aqui no versículo 2: não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus, ao contrário, mediante clara exposição da verdade, recomendamo-nos a consciência de todos diante de Deus. Está falando que ele busca a honestidade mesmo, né? Não engana ninguém e incentiva as pessoas a buscarem as suas próprias consciências em Deus. Ele diz tudo isso, né, para deixar claro que ele não se vangloria de nada, né? Ele foi o maior dos apóstolos, ele escreveu a maior parte das cartas, dos ensinos que nós temos da nova aliança, foi escritos por ele, né? Ele teve um acesso, um aprendizado de Cristo incrível, sem ter tido contato com Cristo aqui enquanto ele estava vivo, né, e andando nessa terra. Os outros apóstolos conviveram com Jesus, Paulo não conviveu com Jesus. E mesmo assim teve muita coisa ensinada, recebida de Deus e passada para nós, né? Como ele vai dizer lá naquela parte que fala da ceia em 1 Coríntios, né? Porque eu passo aquilo que do Senhor mesmo eu recebi. Então, a gente sabe, né, por outras passagens que ele foi arrebatado. Então, quantas coisas, quantas experiências com Deus Paulo não teve para trazer esses ensinos para nós. E mesmo assim, ele não se vangloriava. Aí ele diz isso que começa aqui no 7, que nós vamos ler, né? Que esse tesouro nós temos em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. O que ele está dizendo aqui? Que o precioso é o que está dentro, não o que suporta. Ele é só o vaso que suporta, mas o precioso é a unção de Deus, é o Espírito Santo, é o poder de Deus, é o poder do Evangelho que está dentro dele e pode estar dentro de qualquer um. Deus pode muito bem quebrá-lo como vaso, né? E colocar esse poder em outra pessoa. Deus pode muito bem usar a qualquer um, né? Mesmo que a pessoa tenha sido um perseguidor de Cristo e se converta, Deus pode usá-la. Né? O que ele está dizendo aqui que o poder não é nosso, o poder não é do homem, portanto o homem não deve jamais se vangloriar de nada, né? Deve entender que o tesouro é a unção, é o poder de Deus, é o Evangelho, é o Espírito Santo e não a carcaça pela qual Deus faz, que é o que Deus faz de canal, né? Então, queridos, devemos sempre ter isso em mente, sempre buscar em Deus a humildade, a nossa própria humilhação. Nós devemos buscar em Deus estarmos sempre humilhados diante do Senhor, humilhados mesmo, sabe? Completamente rendidos, completamente cientes das nossas misérias, das nossas mazelas,
né? Completamente cientes de que somos como uma relva, como um negócio, um orvalho, né? Que agora está aqui, amanhã não tem mais, uma flor que murcha, né? Que nós não somos nada, nem ninguém, que Deus não deve nada a nós, que Ele não tem obrigação nenhuma com a gente, que a excelência do poder, que o tesouro que nós temos e que nós devemos usar, que nós devemos fluir, fazer fluir, é dele, é só dele. Nós não temos nada de bom em nós. Você pode ter muitos talentos, você pode ser muito inteligente, muito capaz, mas saiba, sem o Senhor isso não serve de nada, não adianta de nada. Esteja sempre com os olhos nele e não em você, não na sua própria capacidade, não na sua inteligência, não na sua grandeza, porque isso é vão, isso é inútil. Aleluia! E aí ele começa uma sequência maravilhosa, né? E aí logo no 8 ele fala assim, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Imagine as pressões que Paulo não sofreu. Nós nos achamos pressionados, não nos achamos? A gente é pressionado. A gente é pressionado no trabalho, a gente é pressionado, às vezes, né, com os inúmeros problemas, atividades, responsabilidades que a gente tem dentro da nossa casa, da nossa família. A gente se sente pressionado pelo mundo. O mundo nos pressiona a fazer aquilo que ele quer, a se enquadrar nos padrões dele, nos princípios dele. E a gente olha para a palavra de Deus e vê que não é assim, não faça isso, fique longe disso. Então, são muitas as pressões que nós temos todos os dias, né? A responsabilidade de um homem num lar, né? De um pai, de família, né? De trabalhar, de ser o provedor. Muitas vezes as pessoas já com idade, né, e não tem, assim, uma aposentadoria suficiente para viver mais tranquilamente e tem que trabalhar. Aquele que está sem emprego, que é um pai de família que precisa, sabe que precisa trabalhar, precisa ganhar mais, precisa prover mais para dentro da sua casa, né, e tudo isso são tipos de pressões que vêm sobre a gente. Isso sem contar, queridos, as pressões, por exemplo, que Paulo sofria por viver num tempo em que o cristianismo era perseguido. Imagina as pressões que eles não sofriam porque serviam a Cristo. Imagina as tentações. Olha, se você parar com isso, se você parar de pregar, se você parar de ensinar essas coisas para as pessoas, você pode ter uma vida tranquila, você pode trabalhar em paz, você pode fazer aquilo que você quer, sem se preocupar com os outros, sem se preocupar se você vai ser preso, se vão te matar. Imagina a tentação. E eles eram muito mais pressionados do que nós. A vida era muito mais difícil naquela época, né? Hoje temos outros tipos de pressão, mas o fato é, cristão, ei cristão, você é pressionado sim, mas não pode desanimar. Não pode desanimar, não deve desanimar. Paulo era super pressionado e ele falava pressionado sim, mas desanimado não. Por quê? Porque temos a maior de todas as promessas, temos Cristo em nós. Jesus falou, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Como nós vamos desanimar com tamanha promessa? O Senhor está conosco, o tesouro está dentro do vaso de barro, o Espírito Santo está dentro de nós, vasos de barro. Como nós podemos desanimar? Como nós podemos achar que temos o direito de desanimar, de voltar atrás, de olhar para trás, como fez a mulher de Jó, de querer, às vezes, nem querer mais saber de Deus. Eu já ouvi uma vez uma pessoa falando assim, eu tô com tanto problema, sabe, que eu falei para a senhora, não quero mais te servir, não quero mais nada disso, não quero mais vir na igreja. Eu falei, gente do céu, desanimar de trabalhar, desanimar de, né, tipo, as coisas não estão dando certo, eu trabalho, não vejo dinheiro, desanimar do Brasil, desanimar, ok, é compreensível, mas desanimar de Deus, virar as costas para Deus,
sabe, como se fosse uma chantagem com Deus. Em nome de Jesus, queridos, vamos deixar essas pataquadas de lado, em nome de Jesus. Desanimar de nada, muito menos do Senhor, muito menos da sua palavra, muito menos da sua igreja, muito menos da vida eterna, muito menos da salvação, nem das outras coisas. Não vamos desanimar de ver a nossa casa aos pés do Senhor. Não vamos desanimar de ver uma enfermidade curada. Não vamos desanimar de ver o Brasil sendo rendido a Deus, do Brasil passando por uma redenção, o sangue de Jesus lavando essa nação inteira, um avivamento vindo, a justiça, o executivo, o legislativo, todos os poderes dessa nação em harmonia com a palavra de Deus. Não vamos desanimar, não vamos desanimar. Vamos fazer aquilo que temos que fazer, que é orar, que é buscar, que é botar o joelho no chão, que é se quebrantar, reconhecer aquilo que são as nossas falhas. Pedir que Deus tenha misericórdia e perdoe as falhas dos outros e ir adiante, queridos. Pressionados, sim, desanimados, não. Porque com o Senhor Jesus nós aguentamos a pressão, aguentamos. Com Ele nos dá força e capacidade para aguentar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pressionados, sim, desanimados, jamais. Vamos adiante. Nós temos o selo do Espírito Santo, nós temos a marca da promessa. Nós não podemos, sabe, deixar que as coisas nos abalem. Eu não vou falar qualquer coisa, porque a gente sabe que não é qualquer coisa. Tem coisas que são muito difíceis, enfermidades, né, depressões. Não é fácil, não é fácil. Relacionamentos difíceis dentro de casa, não é fácil. Então, não é que é qualquer coisa. São coisas muito pesadas, muito difíceis, né? Pessoas vivendo luto. Não é fácil, não é fácil. Mas o Senhor está do seu lado, o Senhor te sustenta. Não desanime, não desanime, não desanime. Em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus. Semana que vem a gente continua falando mais um pouquinho desse texto tão lindo, tão lindo, tão incrível. E amanhã a gente se vê aqui de volta. Um grande abraço e fiquem todos na graça e na paz do Senhor.